Eu tenho que continuar porque precisamos debater sobre dois assuntos relevantes a respeito do Paysandu. O primeiro saiu ontem na grande mídia esportiva paraense, uma possível rixa entre o executivo de futebol Ari Barros e o treinador Hélio dos Anjos. Mas será que ela existe mesmo? E o segundo tema que vamos debater aqui nesse vídeo é uma possível panela que o Hélio dos Anjos tem em relação a alguns jogadores, em detrimento a alguns outros. Isso saiu em todas as redes sociais do Paysandu, muitos torcedores comentando. Eu vou também dar uma opinião a respeito disso, vocês também sempre colaborando com a opinião de vocês. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores, e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando, discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar o cenário atual do Paysandu. Vamos começar o primeiro tema, dessa possível rixa entre o Hélio dos Anjos e o Ari Barros. Eu digo possível e vou explicar. Ontem saiu na grande mídia esportiva paraense que há sim um conflito entre os dois profissionais do Paysandu e não é de hoje, é desde o início do ano. Quem trouxe essa informação, ou pelo menos eu vi pela primeira vez essa informação, foi do setorista do Paysandu da Rádio Clube, o Dil Menezes. Ele até falou no programa da Rádio Clube sobre isso, postou também no Twitter a respeito disso. Enfim, então vamos debater aqui. Eu prefiro esperar e eu preciso que o presidente Maurício Edgen se posicione urgentemente. Ele precisa se posicionar e deixar as coisas bem esclarecidas. Eu não tenho condições de falar, há uma rixa, não há uma rixa. Eu não estou duvidando da informação do profissional que deu isso, nessa questão. Mas eu prefiro aguardar e eu preciso que o Maurício Edgen venha como presidente do Paysandu e esclareça de forma bem clara, de preferência uma coletiva de imprensa, para os jornalistas terem a oportunidade de fazer perguntas questionadoras a ele. É saudável isso, né? O presidente não tem que ter medo de perguntas questionadoras. Perguntas questionadoras faz parte do futebol, ainda mais você sendo presidente de um grande clube, com uma massa adepta bem grande, como é a torcida do Paysandu, milhares de torcedores. Então, você precisa sim fazer uma coletiva de imprensa aberta ao jornalista e responder as perguntas de maneira convincente e deixar claro isso. Maurício Edgen não pode se esconder agora, porque já que saiu na imprensa, ele não pode dar uma, não está acontecendo nada, eu não vou falar nada, não vou falar nada. Não, ele tem que vir a público e esclarecer se está acontecendo e se não está acontecendo. Claro, se estiver acontecendo, ele precisa tomar alguma atitude. E me estarrece muito se realmente se confirmar que essa rixa é desde o início do ano. Como é que o executivo de futebol e o técnico de futebol do clube tem uma rixa desde o início da temporada? Então é extremamente complicado. Se tem rixa, por que tem rixa? Então são perguntas que precisam ser esclarecidas, caso realmente houver uma rixa. Por isso que é importante o presidente vir a público e falar e realmente deixar bem claro as coisas de maneira bem convincente. Então, não estou aqui para falar que não estou aqui para falar quem está certo, porque seria meio leviano da minha parte falar isso, quem está certo. Tenho que realmente apurar mais as coisas, mas a princípio, quando a gente ainda não tem essa certeza que há uma rixa entre os dois profissionais do Paysandu, e são os dois homens que comandam o futebol do Paysandu, o presidente tem que se posicionar. E tem que realmente se posicionar de uma maneira que convença a torcida do Paysandu, que esclareça as coisas, e nesse momento não pode se omitir. Nesse momento tem que esclarecer as coisas. E se tiver rixa entre os dois, por que permaneceu com um ou com o outro durante 6, 7, 8 meses no futebol do Paysandu? Que é claro que isso prejudica a temporada. Mas vamos lá, vamos aguardar, vamos dar o direito à dúvida se tem ou não, mas ele precisa se posicionar amanhã. Amanhã não, né? É que eu estou gravando o vídeo na noite de terça-feira, então hoje, na quarta-feira, porque já passamos da meia-noite aqui. Hoje, na quarta-feira, ele precisa se posicionar a respeito disso, porque isso é coisa séria, isso é grave, isso não é qualquer informação, pouca coisa para conturbar o ambiente, coisa leve. Não, isso é muito sério e ele precisa vir a público e realmente falar. Vamos aguardar.
O segundo tema de hoje é falar dessa possível panela do Paysandu, né, do Hélio dos Anjos, porque muita gente diz nas redes sociais, o Paysandu tem uma panela, tal, o Hélio dos Anjos. Eu vou dar minha opinião aqui com vocês. Todo treinador tem sua panela. Todo treinador tem sua panela e não significa sempre que a panela é ruim. Às vezes a panela pode fazer uma comida boa, pode fazer uma comida gostosa. Todos os treinadores têm. Em 2002 o Brasil foi campeão da Copa, o Filipão tinha a panela dele. Lógico, não estou comparando o elenco do Paysandu com o Brasil de 2002, evidentemente que não. Mas tinha a panela dele. Os treinadores que venceram também tinham a panela dele. O Tite, por exemplo, em 2015, Corinthians, tinha a panela dele. Os treinadores têm as suas panelas, a maioria deles. Algumas vezes dá certo, mas a gente sempre fala de uma maneira meio pejorativa, meio negativa disso, e eu compreendo. A questão minha, e vocês dão a opinião de vocês, do Hélio dos Anjos a respeito do elenco do Paysandu, é a seguinte: eu tenho dúvida em relação, não vou falar se tem panela ou não nessa questão, não é essa questão que eu vou abordar assim na minha opinião, mas o que me gera algumas dúvidas é a insistência de alguns jogadores que estão tendo rendimento muito abaixo, aqui eu vou citar alguns. Val Soares. Val Soares agora é titular porque o Vilela vinha muito mal. O Vilela foi para a reserva entre o Val Soares, que não vinha bem também. Então, por que não colocar o Netinho como esse segundo volante? Depois, nesse último jogo contra o Horizontino, o Netinho até entrou no lugar do Val Soares para fazer essa segunda volância. Mas por que não colocou antes, sabendo que tinha um jogador com uma produção muito baixa e um jogador que acabou errando no primeiro gol ainda do Novo Horizontino, não está numa fase boa? Para finalizar de fora da área, às vezes acerta um chute, é lógico que é algo positivo, mas tecnicamente está agregando muito pouco à equipe do Paysandu. Outra questão bem interessante, que eu quero que vocês deixem a opinião de vocês, e eu vou falar do Wesley Garcia. Lembre-se comigo, o Wesley Garcia, para ele virar titular do Paysandu, ele virou titular do Paysandu só na Série B, ou seja, ele passou o Campeonato Paraense, Copa do Brasil, Copa Verde na reserva, foi com muito trabalho do jogador, muito trabalho do jogador. Foi difícil para ele virar titular, mas foi muito difícil. Ele penou muito para virar titular. Depois que ele virou titular, ele teve boas aparições e depois caiu de rendimento. Também tem que ser justo, caiu de rendimento. Mas o que eu quero falar é o seguinte: ele cai de rendimento e praticamente de imediato, ou seja, poucos jogos que ele já tinha cai de rendimento, o Paulinho Boia, que acabou de chegar e já vira titular, e o Wesley Garcia volta a ser aquele jogador utilizado no início do ano para jogar só 10 minutos finais. É uma questão que eu tenho uma grande interrogação, dúvida a respeito disso. Um jogador, por que o Wesley Garcia, que é visto como um dos principais jogadores hoje do Paysandu, na primeira oscilação que teve, ele voltou ao cenário do início do ano, de jogar só 10 minutos, e um jogador recém-contratado, que ao longo dos últimos anos não teve um grande desempenho assim em outros clubes, já é titular da equipe do Paysandu. E outros jogadores contratados pelo Paysandu sequer jogam. Vamos pegar outro exemplo. Luan Freitas não joga. O Romano, zagueiro, não joga. E o Romano hoje, por exemplo, ele é o sexta opção de zaga do Paysandu. Porque você vai pegar Quintana e Maio, vamos colocar os dois como titulares, apesar que tem essa disputa com o Wanderson, quem é titular. São os titulares, aí você tem o Wanderson e o Carlão, que são os dois suplentes, vamos considerar assim, ou seja, são 4 na frente dele, o Luan 5, o Romano 6. Para que o Paysandu contratou um zagueiro, sendo que o Paysandu precisava de contratar um zagueiro mais qualidade para ser titular, para ser a sexta opção de zaga? Então, assim, é algo também que não dá para entender muito. Não dá para entender muito. Como contratou o Maia, mas o Maia lá do Castanhal também jogou uma partida, não teve mais oportunidade. Enfim, o Paysandu fez algumas contratações, né? Brendel, Christopher, Gabriel Santos, alguns jogadores até já saíram da equipe do Paysandu, mas contratações bem aleatórias também, né? Bem complicadas. Jogadores que não estão sendo utilizados, gastou dinheiro, foi utilizado, já foram dispensados rapidamente. E outros que chegaram e não demonstraram nada, são mantidos no time titular da equipe do Paysandu. Como eu disse aqui, quem treina, quem escala é o Hélio dos Anjos. O Hélio dos Anjos sabe muito mais de futebol do que eu. Isso é indiscutível. Mas eu creio que eu também tenho o direito de questionar algumas opções dele. E como eu disse para o presidente, né, perguntas questionáveis, perguntas boas, sadias, também, essas são perguntas sadias. Por que manter um jogador, não colocar o outro? E ele pode responder da maneira que ele quiser. Porque ele tem autoridade e ele pode dar a opinião dele. A opinião dele pode ser diferente da minha, pode ser diferente da sua. A sua pode ser diferente da minha. É isso que é legal no futebol.
Mas são perguntas que eu considero bem válidas, tanto essas contratações de tempo, como a insistência de alguns jogadores que um jogador você tem mais paciência e outros você tem bem menos paciência. Então, cenários extremamente diferentes. Eu nem citei a lateral esquerda, que agora foi contratado outro lateral esquerdo, mas também foi um erro de planejamento do Paysandu contar na temporada com praticamente um lateral esquerdo só, né? Já que o Jefferson não entrou nunca em condição física, já foi dispensado em março, um jogador que estava, sei lá, 7, 8 meses sem jogar, uma situação também complicada essa do Paysandu em relação a algumas contratações, como o próprio zagueiro Carlão, não jogava por uma equipe principal antes dele vir para o Paysandu há um ano e meio ele não jogava por uma equipe principal, jogou lá no time B da Espanha, então uma situação também bem complicada, enfim. O elenco do Paysandu, eu analisei aqui no início da temporada, é um elenco, para mim, para ficar em metade de tabela para baixo, 10º até 13º, e o Campeonato Brasileiro da Série B vem demonstrando isso. É lógico que o Paysandu pode recuperar, precisa recuperar e tem que pontuar. Mas esse tanto de pontos perdidos dentro de casa, muitas vezes é pela limitação do elenco, é por uma falta de qualidade do elenco. Então, é bem complicada a situação nesse sentido. Eu acredito que o Paysandu não vai correr esse rebaixamento, eu acredito que o Paysandu vai escapar dessa questão, mas para disputar um acesso, como foi prometido pela diretoria e pelo executivo de futebol e pelo treinador Hélio dos Anjos, que o Paysandu brigaria pelo acesso, eu acho que ainda faltou pelo menos um bocadinho mais, precisava de mais investimento nesse elenco, de mais qualidade, como também, para finalizar o vídeo, não ficar tão longo, a questão de centroavante, que hoje tem praticamente o Nicolas, né? Embora o Juan Ribeiro fez o gol na última partida, muito mais pela vontade que ele teve, né? A garra que ele teve no gol de interceptar a bola do goleiro, mas ainda não foi provado ainda como centroavante da equipe do Paysandu, a sua qualidade ainda não foi provada, enfim. É isso, amigos, queria que vocês deixassem a opinião de vocês sobre esses dois assuntos e qualquer coisa que vocês querem falar do Paysandu, a gente se encontra nos comentários. Um abraço, obrigado por assistir o vídeo e até o próximo.